Matéria-prima. 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 Acordei bem ao seu lado, com o comex no cabelo. Já estava atrasado e resolvi quebrar o gelo. Arranca do seu sutiã, do que você estava tentando. Olá, boa noite, pessoal que curte, gosta ou viveu Matéria-Prima. A gente está começando o programa ao som do Devotos de Nossa Senhora. Hoje, Enéas aqui no programa, candidato à presidência da República ainda. Daqui a pouquinho o doutor Enéas, meu nome é Enéas, falando rapidamente, falando tudo que ele tem a falar a respeito das coisas que ele pensa, a respeito das coisas que ele sente, a respeito das coisas que ele tem a dizer. Em 15 segundos ele tinha muita coisa a dizer e agora ele vai poder ter falado a respeito de tudo que ele tem num tempão muito maior. É só você também ligar para o 252-6525 e participar. 252-6525 está à sua disposição para ser representante do doutor Enéas. Ele que vai estar aqui conosco falando a respeito de tudo que ele tem a dizer, juntamente com o pessoal do Colégio Oswaldo Aranha, que está aqui com a gente hoje, participando ainda. Bom, queria agradecer ao Devotos, grande força, legal vocês estarem aqui, Luiz Thunderbird. É um prazer voltar ao seu programa. Prazer, digo eu. E tem outra, eu estou convidando vocês, que são muito legal, daqui a um tempo a gente voltar e continuar essa conversa musical. Legal. Joia. Hoje foi um dia muito especial, né? O Enéas é um barato, né? O nome dessa banda não é Enéas, mas ela também... Estão convidados a ficar aqui fazerem perguntas pro Enéas. Joia, vou fazer. Aliás, qual é a coisa mais rápida que você consegue dizer assim que te vem à cabeça em 15 segundos? Johnny Johnson. Ok. O que a gente vai ouvir agora? Baixei. Tá, muito obrigado por você ter vindo aqui. Valeu. Tchau. E a gente tá voltando aqui no Matéria-Prima que vai conversar agora com o Dr. Enéas. Já. Bom, não esqueça de escrever pra cá, tá bom? Tem coisas legais pra você. Outra coisa, vamos ver como é que as pessoas fazem pra se inscrever, garota. Bom, para participar do programa é só discar pro telefone 656125, das 12h30 às 5h30 da tarde. Isso mesmo. O que é que vai rolar amanhã aqui no Matéria-Prima? Amanhã a banda Sepultura e o tema é metal, com André Forestieri. Isso, amanhã o Sepultura aqui e o tema é metal. Eu tenho uma fichinha que é um trecho de uma das... deixa eu ver onde é que tá. Mas daqui a pouquinho eu acho. Não importa. Deixa eu apresentar então para vocês a pessoa que vai conversar conosco hoje aqui, Dr. Enéas. Tudo bom? Olá, bom, entrando aqui, Dr. Enéas. Dr. Enéas que vai conversar comigo e com você. Você que está em casa, o telefone é 252-6525. Tudo bom? Tudo bem, senhor. Você tá com o relógio na mão? É o hábito. É o hábito. É o hábito de cronometrar. Aqui tem mais que 15 segundos. Ô, doutor Enéas, o senhor ainda é candidato à presidência da República? Daqui a 4 anos, sim, com certeza. Muito bem, então vamos começar aqui para saber o que as pessoas têm a dizer. Meu amigo, diga lá. Se ele exerce ainda a profissão de médico? Sim, com certeza. Um consultório no Rio de Janeiro e em Ipanema, com certeza. Com certeza. E aumentou a clientela depois dos 15 segundos que lhe deram a fama nacional? Não, senhor, é a mesma coisa, não mudou, não. Não, pelo contrário, eu tive que ficar afastado das atividades durante algum tempo, isso não foi bom, né? Mas é normal, continua normal. Ok, quem tem perguntas aqui, vamos começar ali. Vem aqui conversar com o Dr. Enéas. Por que só para presidente da República? Posso responder? Eu não conheço o programa, estou começando. Veja bem, eu acredito que o processo político do nosso país, ele, nos últimos 100 anos, desde a proclamação da República, ele se conspurcou muito, ele se maculou. Eu acredito que hoje a atividade política, ela de tal forma está contaminada por vícios que dificilmente um processo estruturado de baixo para cima pode levar a alguma coisa. Eu não acredito que é possível um deputado federal, um senador, um vereador, qualquer um deles mudar o país, entende?
Eu só acredito que a mudança é possível de cima para baixo, a partir do topo da pirâmide, com uma mensagem forte, entusiástica, que galvanize a nação inteira. É assim que eu acredito. Doutor Enéas, se o senhor em 15 segundos fala tanto, em quantas pessoas o senhor consulta e quantas receitas vão assim? A pergunta do jovem é interessante. Veja bem, eu não sou especialista em 15 segundos, não é nada disso. A maioria de vocês não tem bem noção do que se passa. Suas excelências, os congressistas, decidiram que os candidatos à presidência da República, que não tinham representação lá no Congresso, deveriam ter um tempo exíguo para a sua manifestação verbal. Esse tempo foi dado de 15 segundos, como sendo assim algo em que ninguém faz nada, não daria para dizer nada. E causou-lhes, quer dizer, causou às suas excelências, os congressistas, causou-lhes espécie. O indivíduo absolutamente desligado do processo chegar e fazer tanto barulho, entende? Mas eu não sou especialista em 15 segundos. Veja, o jovem, eu tinha 15 segundos, então eu fiquei pensando a primeira vez, tive vontade de desistir, eu não gosto de desistir de nada, eu fiquei olhando o que é que eu faço. Eu escrevi um período de 2 minutos e meio e tive que truncá-lo, entende? Tudo que era acessório, e ficou aquela espinha dorsal, vocês viam, 2, 3 desejado, velocidade terrível, mas eu não sou especialista em 15 segundos, entende? Um paciente é examinado em 30 minutos, em 1 hora. As minhas aulas que eu dou de cardiologia no Rio e em São Paulo são aulas de 4 horas, entende? Eu não sou especialista em 15 segundos. Aquilo foi algo que eu tive que desenvolver, não havia outra maneira. Entende? Pois é, e aquilo marcou. Bom, inclusive é o seguinte, nós pegamos um trecho de das manifestações de 15 segundos do Dr. Enéas, e vamos ver se a garotada consegue ler em 15 segundos aqui. Eu sei que essa garota é uma garota que fala rapidinho, é verdade que você fala rapidinho? Um pouco. Um pouco. Então vamos ver se você consegue ler. Quando eu falar já, você começa a ler, tá ok? Um minutinho só, um minutinho. Tinha que deixar meio segundo antes e meio segundo no fim para os cortes. Eram 14 segundos exatamente. 14 segundos. Não eram 15. Você não havia a possibilidade do corte. Ele sabe o que é isso, corte. Eu não queria que houvesse corte. O senhor está com o relógio aí? E se o senhor cronometrasse, pode ser? Então o senhor diz já e a garota começa a ler. É melhor fazer, quando eu digo já passa um pouquinho de tempo. É melhor mexer com a mão, entendeu? Quando eu baixar a mão. Tá, eu dou um passo. Exatamente bem no meio. Prepare-se. Uma boa técnica é encher o pé de ar. Agora. O que fazem os políticos? Passam anos debatendo para quê? Debatem para decidir quem fica com o quê e o povo para que serve. Para votar em quem? Neles. Reaja. Meu nome é Enéas. Tem menos tempo. Muito bem. Quem fala rapidinho aqui? 10 segundos. Fala. Quem fala. Então segura que daqui a pouquinho a gente começa. Vamos continuar aqui. Quem mais tem questões aqui? Tem alguma questão a fazer? I don't know, I don't understand. Você é de onde? You came from? Norway. Na Holanda, Dinamarca? Não, Noruega. Noruega. Garoto Noruega aqui no Matéria-Prima. Tem pergunta, meu amigo? Eu queria saber se ele é mais de direita ou de esquerda. Questão ideológica. É ideológica. Veja bem, esta apresentação do modelo político para o jovem é extremamente anacrônica também. É uma apresentação que já precisa ser reformulada. O que se chama classicamente de direita é o regime capitalista. E o que se chama classicamente de esquerda é o regime socialista. A experiência mundial tem mostrado o seguinte: há países capitalistas onde as reformas sociais têm sido consideráveis, como por exemplo o Japão, onde não há analfabetos, como por exemplo a Inglaterra, onde a medicina é toda socializada, e uma série de outros exemplos. Já Cuba, por exemplo, é socialista e as mazelas também acabaram. Agora, se os jovens observarem, em países socialistas, nada. Se nós excluirmos Cuba, praticamente todos eles, a iniciativa privada está ressurgindo. Quer dizer, isso é um movimento no mundo inteiro. Então eu quero crer que essa diferença é anacrônica, essa postulação tem que ser modificada. O que é que nós queremos? Nós queremos um país onde as reformas sociais de fato sejam feitas. Aí é o que a esquerda prega, né? Mas um país onde o Estado tenha um poder de intervenção, mesmo sendo capitalista, e evite que os ganhos de capital sejam tão gigantescos como são no nosso país. Haja vista o que está ocorrendo agora. Diz-se, por exemplo, na imprensa, e todo mundo ouve, não há congelamento, não há. Mas claro que há, né? De quem tem remuneração. Os salários estão todos paralisados. Agora, o capital não, ele está indexado. Haja vista o BPN fiscal que aí está sendo corrigido todos os dias. Entende? O modelo é esse. O senhor imaginava que o fato de falar meu nome é Enéas ia fazer tanto sucesso quanto fez? A pergunta já me foi feita, ela é lúcida.
veja bem, eu tenho que ser sincero, como eu sempre fui. Eu nunca imaginei na minha vida que isso que acontece hoje viesse a ocorrer, que eu andasse na rua e as pessoas gritassem Enéas, que meu nome servisse para vender frango, para vender eletrodomésticos, para vender telefones, para vender geladeira. Não, não. Nunca, honestamente, nunca pensei nisso. Eu sou extremamente sincero, eu detesto a hipocrisia. Hoje me perguntaram aqui no hotel onde eu estava, perguntaram assim, mas o senhor não vai fazer carreira política? Eu disse, mas vamos parar de pensar como componente de uma manada de búfalos. Vamos parar de pensar assim. Todo mundo que pensa diferente é estranho, é venusiano. Por que tem que pensar do mesmo jeito? Por que tem que haver carreira política? O que é que se aprende no Congresso Nacional, a não ser fazer acordos espúrios? Entendeu? Então eu nunca pensei que ia acontecer isso, entende? Eu fui apenas sincero. E como eu não gosto de pedir para ninguém votar, eu detesto isso. Voto é algo que vem de dentro. É uma decisão do indivíduo, devia ser um direito, e não um dever, como é aqui. Devia ser um direito que a pessoa decidisse. Então por isso eu dava uma opção para a pessoa. Eu falava 12 segundos, 13, e deixava 2 segundos para dizer meu nome, como uma opção, entendeu? Mas honestamente, nunca pensei que isso ia acontecer, estou sendo sincero. Nunca. Alguém lhe convidou para essas eleições, para, de alguma maneira, pousar ao lado num santinho, aparecer na televisão? Veja bem, o partido que nós criamos está organizado em 80 cidades do nosso país. Ele receberá dentro de uma semana, no máximo 2, na dependência da decisão de suas excelências, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, ele receberá o registro definitivo. Então eu tenho candidatos, não aqui em São Paulo, não pude fazê-lo, mas tenho no Rio, e é claro, eu estou do lado dos meus colegas, né? Com certeza. Eu digo que indico, né? A cargo de deputado federal, cargo de deputado estadual, com certeza. Ok, estou chegando aqui numa garota, diga. O senhor, quando jovem ou adolescente, já pensou em mais tarde estar no ramo da política? Nunca. Nunca. A pergunta jovem... veja bem, não, a pergunta... Não, eu estou calmo. Esse é o meu modo de ser. Eu não posso ser diferente como eu sou. Entendeu? Quando me convidam é pelo que eu sou. Eu não posso, de uma hora a outra, ser diferente como eu sou. Senão não seria eu mesmo. Seria uma inconsequência, entende? Eu sou assim mesmo. A moça me perguntou, veja, senhorita, eu sempre fui preocupado com as questões sociais. Sempre, desde novo. Claro, eu sou de origem humílima. Não como minhas filhas dizem humilde, mas humilde colégio ótimo, né? Eu sou humilde mesmo. Humilde, filho de um pai barbeiro, né? Fiquei órfão. Um barbeiro, um profissional que faz barba. Ah, porque eu tenho barba, Antônio. Não, mas eu não tinha barba quando o pai morreu, eu tinha 9 anos. Então, de origem humilde, humílima, claro que eu tinha preocupação. Eu percebia o estado de verdadeira miséria em que vive metade ou mais da população do nosso país. Sempre tive essa preocupação. Mas eu sempre acreditei que isso era um problema deles, dos políticos, entende? Eu sempre me preocupei com o conhecimento, com estudar, entende? Sempre foi a tônica da minha vida, estudar para aprender, para conhecer o mundo que me cerca, para conhecer a mim mesmo, entende? Isso eu fiz durante toda a vida. E com meio século de existência, eu não aguentei mais, entendeu? Ver tanta iniquidade, tanta patifaria, tanta hipocrisia, tanta mentira ser destilada diariamente através dos canais de comunicação, entendeu? Eu não aguentei mais, simplesmente. Eu não suporto mais, quando eu olho para o meu país que é meu, que é dos meus filhos e de vocês, e vejo o processo educacional estar estiolado. Eu vejo hoje uma pessoa, um cidadão qualquer não sabe escrever, pensa que sabe, que não há ninguém que lhe mostre que não sabe. Eu vejo autoridades falarem na televisão e cometerem erros imperdoáveis de português, entende? E tudo mais, o processo de educação, o sentido de civismo, as condições mínimas de vida de um cidadão não existem mais no país. E isso entristece muito, entende? Foi por isso, mas nunca tinha pensado antes, nunca não. Passei a vida estudando só. Ok. Eu queria saber se o senhor participou de movimentos da juventude, tipo hippie, anos 60, e o que você pensa sobre tudo isso que aconteceu? O senhor tinha muito cabelo nos anos 60 para ser do movimento hippie? Eu tenho um retrato com 26 anos, deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu... Que maravilha. Tinha um pouco... Não é comercial, quando eu tinha 26 tinha um pouquinho ainda. Ainda tinha um pouquinho ainda. Ah, o doutor Enéas aqui com 26 anos, 26 anos. 27 anos, ainda tinha um pouquinho de cabelo aí. Pois é. Tinha um pouquinho. Mas o senhor fez perto de algum movimento assim? Não, vou responder a moça. Deixa eu complementar a pergunta. Qual era a droga do seu tempo e se ela chegou próxima do senhor de alguma maneira? Droga, o senhor fala tóxico, né? É isso que eu estou falando. Droga, nesse sentido.
Sim. Droga no sentido... Quando eu era... Nesse sentido, droga é um termo genérico. Veja bem, quando eu era garoto, era novo, para fazer vestibular, trabalhando o dia todo, eu cheguei a tomar anfetamina. O nome químico na época era Dexamil. Tomava para estudar. Quer dizer, de qualquer modo, um estimulante. Naquela época não era tão disseminado o uso da maconha. Não era. Pelo menos eu não tinha conhecimento, tem que ser sincero, não tinha conhecimento disso. No meu ciclo não havia ninguém que fizesse uso. Eu sei que isso hoje está mais generalizado, mas não era no meu tempo. Estou respondendo com a mesma sinceridade, não era. Eu tomava Dexamil e de quando em quando estava mal, que é um estimulante terrível, né? Precisando estudar de noite, trabalhando de dia, era isso que eu fazia. Cheguei a usar Pervitin também para não dormir. Mas depois era café e coca. O que faz estudante, né? O tóxico, o clássico, quer dizer, maconha, não, jamais usei. Se usasse, se eu tivesse feito, diria na presença de todo mundo. Né? Nunca o fiz. Nunca nem chegou perto de mim, não. Não, senhor. E a pergunta da garota? Que desculpe, perdão, o senhor falou em relação ao movimento. Aos movimentos. Olha, a tônica da minha época, década de 60, era o Partido Comunista. Era essa a tônica. E eu não posso negar, jamais fui militante, mas fui um estudioso do assunto. Como eu gosto de estudar, eu li A Dialética da Natureza, de Engels, eu li A Origem da Família, a Propriedade Privada, sabe? De Engels, eu li Ludwig Feuerbach, quer dizer, eu fui um estudioso teórico e um entusiasta das ideias, não posso negar, não. Entusiasta, um vibrador, né, das ideias. Infelizmente, o resultado concreto disso no mundo obrigou-me a reconsiderar essas teses, só isso, tá? Doutor Enéas, o senhor tem tempo de praticar algum esporte? Quando novo? Eu corria... Não, hoje em dia. Não, eu vejo o meu jovem como a pergunta é séria. Como médico, eu sou obrigado a dizer que isso é muito importante. É muito importante, entende? A realização de atividade física é fundamental para uma vida saudável. Para que o organismo seja rígido, seja saudável, é importante. Respondi como médico. Agora eu tenho que ser sincero, não posso mentir, eu não faço. Tem que ser sincero, eu não faço por falta de tempo, por opção de razões. Mas está errado, devia fazer. Quando não, fiz muito. Esporte pobre, né? Corria e andava de bicicleta, entendeu? Muito, entendeu? E futebol, uma vez eu fui jogar, mas eu era muito ruim em campo. Aí estudei as 17 regras e preferi apitar um juiz, foi o que eu fiz, entendeu? Não tinha, doutor Enéas, o senhor faria a gentileza de cronometrar de novo a segunda garota aqui? Pode começar? Eu cronometro? Se for possível, por favor. Ok. O que faz os políticos para... Passe anos debatendo para quê? Debate para decidir que fica com quem? O povo para que serve? Para votar em quem? Neles, reage, meu nome é Enéas. 8 segundos. 8 segundos, mas teoria, posso fazer um comentário? Dá para, se a senhorita fizer as pausas, dá para dizer isso de modo bem cadenciado em 15 segundos. Então vamos lá de novo. Entendeu? O senhor está preocupado em correr, entendeu? Enche o peito de ar e faça as pausas que dá para dizer bem. O que fazem os políticos? Passam anos debatendo para quê? Debatem para decidir quem fica com o quê? E o povo para que serve? Para votar em quem? Neles, reage, meu nome é Enéas. Tá bom. É treino, né? Você acha que o aparelhinho está atrapalhando um pouquinho? Não. Então tá bom. Tem pergunta? Não. Quem tem uma pergunta aqui? Aqui, garota. Se ele fosse eleito presidente, o que ele pretenderia fazer na área da saúde? Nossa Senhora. Veja, senhorita, isso é uma questão que vai ser respondida em linhas gerais. Eu vou falar sobre isso até em Sorocaba, agora, no interior de São Paulo, na segunda-feira, a convite da universidade, lá na Faculdade de Medicina. A questão é muito abrangente, entende? Não, café? Sim, ótimo. Posso tomar café, né? Posso. Claro. Aproveitar, é ótimo. Não preciso. Veja bem, senhorita. Hoje, vou citar alguns exemplos só de algo que pode ser feito, que poderia ser feito se houvesse vontade política para tal. Hoje, o gabinete de um diretor de hospital público, quer dizer, a sala do diretor do hospital, é uma extensão dos gabinetes dos políticos. Um diretor de hospital, em linhas gerais eu estou falando, não estou falando da rede privada, rede pública, ele não tem poder para usar dinheiro, para fazer compras, entende? Ele manda para a Secretaria de Saúde do seu estado, ou a Secretaria Municipal, se for o caso, uma relação daquilo de que ele necessita, de que o hospital necessita. E é a secretaria que decide, na dependência dos interesses políticos, regionais ou municipais. Municipais. Está entendendo? Então, uma das coisas assim que, a meu ver, tem importância capital, é que o diretor do hospital tenha poder de decisão. Entende? Isso é uma coisa, um exemplo. Agora, em linhas gerais, para a senhorita ver, o mais importante do que tratar um paciente é evitar que ele fique doente. Entende? Por exemplo, nós temos no país
o número gigantesco de residências das classes menos favorecidas que não tem serviço de saneamento básico, não tem esgotos. E com isso o número de doenças aumenta tremendamente. A prevenção de doenças, isso está falando um tempo, entende? É fundamental. Quer dizer, campanhas de esclarecimento, de educação em saúde têm que ser feitas, mas têm que ser feitas utilizando os meios de comunicação, entende? Há muita coisa, não pode ser rápido assim, entende? As ideias se atropelam. Para a senhorita ver, por exemplo, hoje a gente tem um centro de excelência. Vamos olhar aqui em São Paulo, por exemplo, Instituto Coração, né? Que é uma fundação. Ou a gente tem o Hospital Alberto Einstein, hospitais excelentes. E nós temos na periferia hospitais onde falta até gás, onde falta até álcool. Isso é um absurdo. Se nós sairmos de São Paulo, eu estive há pouco tempo numa cidade chamada Tarauacá, no interior do estado do Acre. E nessa cidade onde eu estive, separada da capital, sem estrada, separada apenas por selva, há um hospital e um médico, não, 2 médicos, um estava ausente. Isso não faz sentido. Tem que ser feito um redirecionamento de todos os recursos. O médico, ele estuda às custas da população. Eu sei porque fui médico, fui estudante. Quer dizer, as verbas que mantém o médico deveriam exigir dele, quando ele acabasse o curso, que ele tivesse um compromisso com a sociedade. Então ele... Fica olhar para você. Fica na frente do olho para você. Veja bem, não tem sentido, o sujeito se forma e fica em São Paulo. Na Avenida Paulista, o número de médicos extraordinário. Entende? E, no entanto, a gente vai para um lugar, às vezes, e encontra um médico para 20, 30 mil pessoas. Isso é um absurdo. Isso tem que ser feito com vontade política firme. Não adianta ficar fazendo debate durante 3 meses, 6 meses, 5 anos, 10 anos. Não leva nada mais isso. Né? Ok. Vamos então para um telefone, doutor Enéas. Tem gente na linha. Alô? Alô? Quem é? Fernando, São Caetano do Sul. Tudo legal? Tudo bem, e aí? Tudo bom. Quantos anos você tem? Eu tenho 20 anos. 20 anos. Pergunte ao doutor Enéas. Olha, eu gostaria de perguntar, sei lá, uma coisa muito ampla, assim, eu gostaria de saber o sentido da vida para ele. Ok, obrigado, Fernando. Bonito, né? O sentido da vida. Cada ser humano é um universo em miniatura. Cada ser humano tem aspirações que são diferentes quando a gente sai de um para outro, representante dessa espécie. Eu vejo como uma tônica geral que deveria ser objeto, deveria ser escopo do processo educacional no nosso país, desenvolver em cada indivíduo, em cada ser humano, o respeito pelo seu semelhante. Na medida em que cada um de nós aprender que a matéria de que cada um de nós é feito é idêntica à matéria com que todos os outros são feitos, na medida em que cada um de nós tiver consciência que não há nada de intrinsecamente diferente que nos separe, a nós todos humanos, quando nós tivermos consciência que a palavra semelhante quer dizer semelhante mesmo, nós todos nos respeitaremos melhor. O que eu dou como mensagem de vida em toda a minha vida de educador, para mais de 20 mil jovens que me deram a honra de estudar comigo, é sempre essa mensagem de respeito ao ser humano. Não adianta se brigar, como se fala muito aí, direitos humanos, que a ditadura fez isso, e metade da população passa fome. E crianças viram latas de lixo para achar comida. Isso é um absurdo. Enquanto isso não for corrigido, nada mais tem sentido para mim. A mensagem que eu trago sempre é essa. Olhar para o outro indivíduo, para a pessoa que... A diferença entre o indivíduo que limpa o chão e um astrofísico é uma diferença de informação. O chão aprendeu muito pouco, coitado. Ele sabe apenas limpar o chão. Mas ele é tão útil como o astrofísico. Ele tem direito a uma vida digna. Esse, para mim, é o sentido da vida. Quando eu não me sentir mais útil, quando eu sentir que eu estou pensando só em mim mesmo, eu não tenho mais direito de estar vivo. É assim que eu penso. É isso aí. Bom, vamos ver o que as pessoas acham na rua. Na rua do Dr. Enéas. Vamos pra lá. Vamos. Enéas conheço. Aquele que foi candidato, barbudinho. Ah, o Enéas, o ex-candidato? Da campanha do presidente. Quem não conhecia o slogan dele, né? Meu nome é Enéas, meu nome é Enéas, meu nome é Enéas. Ele deu uma grande sacada no programa eleitoral, né? Interessante, ficou conhecido. E quanto pessoa de comunicação, ele é excelente. Ouvi dizer que ele, como médico, é competente. Aí veio umas ideias meio malucas, mas parecia que ele ia dar certo. Ele podia até ajudar em alguma coisa. Mas sem uma proposta voltada dentro de uma base. Tá voltado dentro do que ele pensa. Em termos de marketing, ele conseguiu, né, o que ele queria. Chamar atenção sobre si no horário eleitoral. Teve estado aí que ele ficou em segundo colocado.
Ele vai se candidatar de novo? De novo? Vai sim, né? Bom, pergunte. Fazer uma pergunta sobre a sua infância. Se o senhor já brincava de médico quando criança, assim, mais ou menos uma certa idade? Ele tem direito de perguntar. Peraí, pergunta o que quiser. Veja o jovem... Claro, veja bem. No nosso país há uma série de preconceitos próprios do subdesenvolvimento. Criou-se essa história assim, país em desenvolvimento. Não é em desenvolvimento, não, é subdesenvolvido mesmo. Nós somos o antepenúltimo do mundo. Só há 2 abaixo de nós em nível de miséria, só. Agora, relatório do Banco Mundial. Essa história de 8ª economia do mundo é brincadeira, é conversa. 8ª economia em produto nacional bruto só. Em nível social, estamos lá embaixo. Lá embaixo. 65ª posição do mundo, estatística de 88 da Unicef, em taxa de mortalidade menor de 5 anos. 65ª potência do mundo, lá embaixo. E antepenúltima posição do mundo, veja bem, em nível de pobreza. Terrível isso, essa é a verdade. Agora, então quando criança, num país como o nosso, os pais pobres tendem a querer que os filhos sejam doutores. Isso é muito comum desde o tempo do Império. Quer dizer, filho vai ser médico, engenheiro, advogado. Então, meu velho, eu acredito que ele... Eu não me lembro mais que ele morreu, tinha 9 anos. Se eu lhe disser, você vai rir. Eu, quando criança, eu pensava em ser alfaiate, entende? Não sei porquê. Não sei, peraí, quando pequenininho. Depois, mais tarde, de vontade de ser aviador. Não pude ser, porque não tinha condição econômica, né? Então, eu fui toda criança pobre. Eu fazia mandado, e primário, e ginásio, entende? E trabalhei em escritório, aprendi a bater máquina, fui pro exército, muita honra, não? E graças ao Exército Nacional, graças a ele, depois de ser sargento do exército, pude fazer vestibular. Mas não fiz medicina porque pensasse assim, eu queria aprender. E na época, o currículo mais extenso, aquele que dava uma formação mais ampla em ciência, era o currículo médico. Por isso. Mas logo depois, no 2º e 3º ano médico, eu percebi que ia faltar-me muita coisa em ciência exata. E fiz vestibular outra vez. Fiz para matemática e física. E fiz outra universidade, fiz ciências exatas, entende? E percebi lá pelo 5º ano médico que me faltava muita coisa. Mas aí não ia fazer outra faculdade porque eu estava cansado. Estudei por conta própria ciências humanas, entende? Essa é a formação. O senhor namorava muito, doutor? Tem que responder? Não, se quiser. Eu sou uma pessoa normal. Completamente normal. Quando eu digo normal, quer dizer, apesar de estar com 50 anos de idade, 51, eu esqueço, eu sou normal, eu gosto de mulher muito. Sou normal. Entendeu? Não, deixa bem claro, normal. Quer dizer, claro, tenha bem claro, não há nada de... Agora, há restrições econômicas. Quando a gente vai estudando e vai se impondo e vai ganhando mais dinheiro, vai ficando tudo mais fácil. Quando criança era tudo mais difícil, né? E é preciso deixar bem claro uma coisa também. Já diversas vezes em alguns programas perguntam assim, o senhor pinta uma sociedade de anjos? Eu nunca disse isso. Eu pinto, quer dizer, eu proponho uma sociedade, veja bem, em que a educação faça com que o demônio que existe em cada um de nós seja acorrentado lá no fundo, no cerne do indivíduo. E o anjo que existe em cada um de nós também venha à tona. É isso que eu proponho. Uma educação em que aquilo que há de bom no indivíduo possa vir à tona. E não uma sociedade como a nossa, em que tudo que há de bom é empurrado lá para baixo. Em que só se cultiva o que não presta. Em que a tônica hoje é levar vantagem de qualquer maneira em tudo. É essa a tese. Entendeu? Ele respondeu? Respondi, sim. Não foi eu que perguntei isso aí. Não, mas eu respondi, sim. Quando comecei a ganhar dinheiro, comecei a namorar mais, claro, né? Não faça a pergunta. Gostaria de saber que o senhor que fala tanto em alimentação, se quando o macarrão a barba não atrapalha. Eu acabo de comer, eu lavo a boca e a barba. É um hábito, né? Normalmente, né? Tá bem. Outras perguntas aqui no Matéria-Prima? Não. Ai, meu Deus. Não, voltando a falar assim de juventude, o que você acha do voto aos 16? Se vale a pena investir nessa juventude de hoje? E maneiras de investir na juventude de hoje que luta tanto como antes, né, pelos seus direitos? A senhorita me perdoe, mas veja bem, a juventude sempre foi a mola propulsora de todos os países. Sempre foi. Dificilmente o indivíduo, já na senectude, já quando está velho, ele faz alguma coisa. Dificilmente. Então, o voto aos 16 anos é uma coisa válida. O que está errado não é o voto aos 16 anos. O que está errado é o modo como todo o processo é desenvolvido. Não é o voto aos 16 anos. O voto devia ser o direito de todos os cidadãos. Entendeu bem? Eu não tenho nada contra. Nada. De forma nenhuma. Seria um contrassenso se eu tivesse algo contra, entende? E a história de dizer que o jovem é mal informado, o jovem tem uma coisa que é vontade.
O jovem só tem futuro, enquanto a pessoa mais velha só tem passado. Entende? Entendeu? Então eu estou plenamente de acordo com isso. Eu estou bastante rouco, desculpem, né? Mudando um pouquinho de assunto, doutor Enéas, o que o senhor achou do plano Collor e se o senhor sofreu com ele? Não, eu não sofri porque eu não tinha dinheiro guardado. Não, na verdade, o que eu tinha, meus recursos, eu gastei todos na campanha presidencial. E depois para organizar o partido. Eu não tive ajuda de nenhuma fonte externa, de nada alienígena à minha própria família. Então, eu não tinha nada guardado, por isso, não perdi nada. Entende? Agora, eu sou radicalmente contra tudo que foi feito. Radicalmente contra. É só os jovens olharem e ver se há alguma empresa com alguma coisa retida. Não há mais nada. O que ficou retido foi capital da classe média. Economias. E eu pergunto, afinal de contas, o que é que foi feito? Porque eu, honestamente, não vejo resultados do que foi feito. Eu já disse isso em diversos programas já, entende? Radicalmente contra. Professor Enéas, acredito eu que é sabido de todas as pessoas que votaram no senhor conscientemente conhecer a maioria dos cursos que você tem, ou profissões, ou até, diria, conhecimentos. E eu gostaria que o senhor relatasse tudo isso e divulgasse, para que as pessoas conhecessem melhor o senhor. Muito bem. O senhor quer que... Deixa eu olhar para ele um pouquinho, jogou a câmera assim, eu vou falar para o rapaz. O jovem está me perguntando o que é que eu fiz do ponto de vista de formação cultural específica, é isso minha? Profissional? Profissional e considerada, né, pela sociedade. Certo, exatamente. Então, repetindo, naquele tempo não havia primeiro grau e segundo. Primário em Rio Branco Acre. Rio Branco Acre, lá longe, né? Exame de... Deixa eu olhar para o rapaz. Exame de... Deixa eu olhar para o rapaz. Um pouquinho. Exame de admissão eu fiz lá em Belém do Pará. O ginásio em Belém do Pará. O curso científico em Belém do Pará. Vestibular de medicina no Rio de Janeiro. É desagradável, mas o senhor quer saber por que eu disse sempre que os candidatos são muito ruins? Vindo lá de baixo da massa ignara, vindo de uma classe sem nenhum privilégio, eu fui primeiro lugar e quase a vida inteira, passando fome na infância. Eu não consigo aceitar que o indivíduo pertencente a certos grupos que aí diga assim, é impossível estudar. Não, com esforço é possível. Quando se põe isso como vontade, é possível. É possível mudar toda uma sociedade quando se acredita nisso. Quando se é sincero. Quando aquilo que se transmite vem de dentro, vem do fundo. Está entendendo? Quer dizer, então, isso foi assim, foi com muita dificuldade. Fiz medicina no Rio de Janeiro. Por volta do segundo ano médio, segundo para terceiro, eu fiz vestibular de física no Rio UERJ. Fiz também, e fiz a faculdade. Então, se o senhor quer saber do ponto de formação universitária, diploma de medicina e diploma de matemática e física. Pós-graduação eu fiz no Rio de Janeiro. Especialização em cardiologia, fiz mestrado, tirei o título de mestre em cardiologia. Fui ao exterior, mas lá não completei. Porque eu tive uma bolsa para cardiopatias congênitas, estava muito cansado, resolvi voltar. Trabalhar em eletrocardiografia. Livro, publiquei um só até hoje, sobre eletrocardiografia. E a formação humanística fiz por conta própria. Nunca fiz faculdade de ciências humanas. Eu li, Sócrates não escreveu nada, eu li Platão, li Aristóteles, li Descartes, li Leibniz, li Kant, mais para cá. Li Jean-Jacques Rousseau, li Montesquieu, e fui me aproximando. Para chegarmos agora à época atual, e falando de filosofia, o autor mais ao respeito chama-se Karl Popper, filósofo de ciência do ciclo de Viena. Dá uma ideia razoável, entende? O que eu fiz. Ok, doutor Enéas, a Cristina, do Planalto Paulista, está perguntando como é que o senhor é como pai. E a Adriana, de Ribeirão Preto, pergunta se o senhor é ateu. Não. Bom, primeiro a segunda resposta. Não. Não mesmo. Peraí, não. Não. É muito bonito. Peraí. Deixa a história do pai para depois. É muito bonito. É muito bonito diante de jovens, assim, que tem o prazer de se rebelar contra nós. Muito normal. É muito bonito a gente dizer assim, sou ateu. Muito bonito. Para ganhar voto. Muito bonito. Veja bem. Eu passei a vida toda estudando. Desde 8 anos de idade. Desde 7 ou 6. Eu não consegui encontrar até hoje nada que me convencesse de que não existe um arquiteto do universo. Não consegui. A filosofia marxista é belíssima. Ela diz, o universo é matéria e movimento. Concordo plenamente. Só que a filosofia marxista não diz se é só matéria e movimento. Que é matéria e movimento, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Eu não encontrei ninguém. Eu olho para esse universo
físico, químico, matemático, biológico, sociológico, psicológico. Eu olho para esse universo e eu o vejo de uma complexidade estarrecedora. Nada é simples. Nem uma gota d'água, nem um átomo. É a ignorância brutal do ser humano que faz que acha tudo simples. Tudo é extremamente complexo. E eu me curvo diante de uma vontade suprema. Eu creio em Deus. Deixar bem claro. Bem claro, para não haver dúvida. Não me pergunte o que é Deus. Eu não sou teólogo, eu não sei. Mas eu creio em Deus. Como força suprema e motora do universo. Força da qual uma parcela pequena existe em cada um de nós. Eu creio nisso. Agora, segunda, como eu sou pai, é melhor perguntar para uma das filhas, né? É injusto. Como é que eu vou falar sobre o que é... Né? Ok, vamos lá que está acabando. É legal, eu queria saber o seguinte, se o senhor fosse eleito, se o senhor for eleito, o senhor não vai se sentir um pouco solitário por causa que lá no Planalto existe muita panelinha, existe muita coisa, podem querer derrubar o senhor? Não, tento derrubar desde antes. Agora, no horário eleitoral de televisão, o meu partido é o único que não tem direito a tempo nenhum. Aí o senhor vai dizer por que não tem? Porque não fez, não tem nenhum representante no Congresso e não fez coligação. Se tivesse feito coligação com alguém, então claro que tento derrubar desde antes. Peraí, agora não é sentir sozinho. A maioria das pessoas quer o bem do país, meu jovem. O modelo que aí está é que não deixa que elas se aproximem. Converse com qualquer pessoa de bem e pergunte se ela está satisfeita com tudo que aí está. Pergunte se um homem de bem está satisfeito que numa cidade do interior um vereador ganhe 10 vezes o que o juiz ganha. Que passou a vida toda estudando. Ninguém está satisfeito com isso. Porque eu pergunto agora, por que no Congresso Nacional, isso é uma ideia apenas, inclusive não é só minha, por que, ouçam a ideia, só a ideia, por que os congressistas não poderiam ir lá, uma semana apenas por mês, ou uma vez por semana, ganharem apenas algo simbólico, continuarem nos seus empregos? Aí alguém vai dizer assim, mas e as reuniões? Mas nas reuniões o plenário está vazio sempre, eles nunca estão lá, estão cuidando dos seus interesses. Por que não irem lá, quando é necessário, continuarem ganhando e terem uma vida como cidadãos normais? Por que desfrutar de tanta vantagem? Por que ter um carro oficial? Por isso eu não me candidatei. Eu não quis pertencer ao modelo. Eu ia me aproveitar da tão decantada popularidade para ser deputado e estufar meu peito e ter um motorista particular funcionado e ter tudo à mão, tudo fácil. Enquanto o cidadão não tem nada, eu discordo disso, está entendendo? Não pense que a população está apenas anestesiada, só isso. Mas ela está atenta ao chamado. E há um chamado profundo, qualquer indivíduo atende. É essa a minha tese. Eu disse certa feita... Obrigado. Eu disse certa feita na... Honesto, a vaidade. Eu não consigo tirar. Eu tenho noção plena de que as pessoas que têm arrumação cromossomial específica bem feita não vão para a política. Para a política vai o que não presta, normalmente. É difícil ver um homem de valor, não é difícil. Um homem preparado, um homem culto, é difícil. A gente encontra um com cultura razoável, humanística. Um outro engenheiro que largou engenharia há 20 anos. Um mau médico, é difícil. O homem que está lá em cima e para a política, ele tem vergonha da política. Essa é a regra. Mas é possível mudar isso, entende? É possível fazer com que indivíduos de bem se aproximem. É possível fazer com que o processo passe a ser uma coisa limpa, como devia ser e como é em outros países. Uma coisa bonita, que faça com que o cidadão tenha orgulho de dizer eu sou brasileiro. Entendeu bem a mensagem? Eu acredito nisso. E se eu não morrer, eu vou ter, não 15 minutos. Se Deus quiser, eu elegerei pelo menos um deputado. Vou ter 3 minutos. Aí eu passarei como um trator em cima de quem é mentiroso, de quem é hipócrita. Porque se algum de vocês perguntar o que eu não sei, eu direi não sei, claramente. Claramente. Se perguntar, eu digo não sei, com a maior sinceridade. Eu vou estudar, Agora a diferença é que eu vou estudar e aprendo. Não sou burro. A diferença é essa. Doutor Enéas, é o seguinte, o programa ele tem mais 1 minuto e daqui a 1 minuto vai entrar o horário político gratuito, que é obrigatório. Claro. O senhor fez parte e teve 15 segundos. Claro. Só. Agora nem 1 segundo mais. Não. Agora ao invés de, normalmente eu peço para as pessoas encerrarem, porque está acabando, eu fico todo aflito. Claro. Vamos fazer o seguinte, nós vamos seguir e o programa horário político que vai cortar, porque normalmente o senhor era obrigado, né, a dizer os seus 15 segundos. Aqui a gente vai conversando, horário político. Mas vai entrar agora 8h30. Então, deixa eu ver, quanto tempo tem aí? Deixa eu ver aqui. Quanto tem aí para entrar quanto tempo de programa ainda tem? Hein? Quanto? 30 segundos. Então eu dou
os 30 segundos finais para o senhor. Se extrapolar também, não vai ter jeito, né? Vão cortar de qualquer maneira. Então, primeiro, eu queria agradecer muito. Muito obrigado. Aqui. Acho que a garotada, o pessoal gostou mesmo, foi muito bacana. E boa sorte para o senhor. Isso é rápido, né? É, pegar de surpresa. Olha aqui. Eu vou dizer o que eu digo sempre. Só há uma coisa que liberta o homem. Só uma. Quando eu falo do homem, não é o homem sexo, é o homem, o homo sapiens. Só há um tipo de atividade que faz com que o homem seja diferente de todos os outros seres vivos. Que o distingue de todos os demais e que lhe dá a primazia, o cetro no planeta. É o conhecimento. Só o conhecimento liberta o homem. E o liberta, inclusive, de si mesmo. Do que ele tem de ruim dentro de si mesmo. Então a minha mensagem é que os senhores todos que são jovens, levem essa ideia, propaguem-na a todos. É possível para o nosso país. Que o nosso país será melhor para todo mundo. Eu estarei já bem no fim da minha vida, mas para vocês e para os seus filhos, e todos nós respiraremos um ar mais puro, e todos nós acreditaremos, inclusive, em nós mesmos, como na verdade somos criaturas que se distinguem de todas as demais, porque têm a capacidade extraordinária de poder conhecer. Essa é a minha mensagem. Muito obrigado, Jorge.